Miriam, boa noite. Boa noite, minha irmãzinha. Aqui estamos. Setembro começou, mês da Bíblia no Brasil. Vamos refletir um pouquinho, Laísa, querido exército. Por que setembro é mês da Bíblia, Bruno? Os católicos têm intimidade com as Sagradas Escrituras, os católicos conhecem as Sagradas Escrituras. Francélia, vamos chegando, povo de Deus, compartilhe, envie para os seus contatos, mande um aviãozinho. Vamos falar sobre o mês de setembro que se inicia, o Wilma Souza. E por que é mês da Bíblia, queridos e amados? O conhecimento liberta e precisamos urgentemente conhecer as Sagradas Escrituras. Márcia, Águida Souza, compartilhem. Maiara Melo, querida, Evinha Ferreira, vamos chegando, meu povo de Deus. Maurivânia Pedrosa, meu amor. Que música linda, que fundo musical, amo. Essa música Oceans. Vamos chegando, povo de Deus, vamos partilhar um pouquinho. Miriam, persevera. Nossa Senhora Aparecida aqui, nossa padroeira do Brasil. Ela que gerou o Verbo Divino. Off Católico. Cris Pedrosa. Amém. Cadê sua Bíblia? Você tem uma Bíblia? Você precisa ter uma Bíblia e lê-la, estudar. Lucimário, tá ouvindo bem não, minha filha? Ó. É bom, o som é maravilhoso. Ó. Delícia, né? Os nossos corações precisam de paz, de docilidade, uma mente sã, um coração sã, para entendermos retamente a palavra de Deus, a sua vontade em nossa vida. Uma mente tranquila, uma mente em paz, uma mente fecundada pela palavra de Deus, ela produz frutos maravilhosos, queridos. Leonardo, meu irmão, boa noite. Mãezinha, Jaciane Soares, vá compartilhando e nós já vamos iniciar a nossa live. Vamos conversar um pouquinho, porque setembro é mês da Bíblia, Thaís, é muito importante compreendermos porque se passa esses tempos. São meses temáticos, tá, amados? Meses temáticos. Mês passado, agosto, mês das vocações, setembro, mês da Bíblia, depois vem mês das missões. E é preciso compreendermos. Os católicos pecam muito ainda porque não entendem, não conhecem e vai se passando assim, sabe? Nós não compreendemos o ano litúrgico e não pautamos a nossa vida por esta verdade. E o prejuízo é muito grande, tá, amados? Então vamos começar, Márcia Souza, vamos começar então partilhando porque setembro é mês da Bíblia. Porque setembro é mês da Bíblia. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, Nossa Rainha, Nossa Senhora Aparecida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e reajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados, você pode deixar suas perguntas aí, mas nós vamos refletir. Fabrícia, bem-vinda. Maria Josilene, Dona Margarete Teles. Queridos, setembro está iniciando, certo? Um mês de 30 dias. O último dia é dia de São Jerônimo, certo? Deixa eu só confirmar. 30 dias mesmo, né? Setembro. Perfeito. Mês de 30 dias. O último dia é dia do nosso padroeiro, do nosso São Jerônimo. E você sabe por que setembro é mês da Bíblia no Brasil, tá? É mês da Bíblia no Brasil. Esse enfoque maravilhoso, essa chamada de atenção para as Sagradas Escrituras, né? Isso é muito bom, queridos. Um mês inteiro para chamarmos a atenção sobre a importância das Sagradas Escrituras, sobre a importância da leitura, do conhecimento, do fazer um estudo bíblico, certo? De ler mesmo a Bíblia, de fazer um cursinho sobre a Bíblia, né? As paróquias trazem reflexões, montam círculos bíblicos, estudos da Bíblia, e isso é importante, nós não podemos deixar morrer, certo? Por quê? Porque precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, a palavra da verdade, a palavra que gera vida em nós, a palavra que é mais cortante que espada de dois gumes, tá? Vamos entender por quê, conhecer a história. Porque setembro é mês da Bíblia no Brasil, quando começou isso, aonde começou isso, quem trabalhou por isto, certo? Por instalar, por inaugurar o mês de setembro como mês da Bíblia no Brasil. Tá aqui minhas filas, certo? Nós só vamos refletir isso aqui só hoje, tá? Então, meus amados, vai ficar salva a live, ainda vou postar no YouTube também esta live, certo? Setembro, mês da Bíblia, nós nunca mais vamos ter dúvida sobre por que setembro é mês da Bíblia. Como eu dizia, são meses temáticos, são meses que têm temas, trabalham temas, têm uma proposta, certo? E a igreja é maravilhosa e muito cuidadosa nesse sentido. Ela quer formar católicos esclarecidos, homens e mulheres que compreendem por que são católicos, que compreendem a sua fé, certo? Então, amados, setembro é um mês temático, é um mês da Bíblia. O centro é as Sagradas Escrituras. Vamos estudá-las. Este livro aqui, esta biblioteca. Bíblia é biblos em gregos, significa livro, certo? Significa biblioteca, uma coleção de livros. Mas setembro, mês da Bíblia, foi instituído aqui no Brasil e começou, certo? Começou em 1971. 1971, veja. O primeiro mês, a festa começou, a reflexão sobre a Bíblia, a chamada de atenção, né? Chegou Dona Vandeci, a nossa mineira. Foi exatamente em Minas Gerais que começou, né, se refletir sobre o mês da Bíblia. Depois se espalhou para todo o Brasil. Aonde em Minas Gerais? Veja, o mês da Bíblia surgiu em 1971. 1971. O Concílio Vaticano II havia terminado em 65, certo? Começou em 62 e terminou em 65, o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, ele tem um dos seus documentos, é a Dei Verbum, sobre o Verbo encarnado, sobre a revelação de Jesus Cristo, certo? Que traz a reflexão da importância das Sagradas Escrituras. Em uma próxima live nós vamos falar sobre a Dei Verbum. É pequenininha, é curta, é um documento do Concílio Vaticano II.
fala-se sobre a importância das Sagradas Escrituras. Esse documento, a Dei Verbum, veja, amados, foi aprovado em 18 de novembro de 1965. Ô, dona Vandeci, veja. No último ano, no encerramento quase do Concílio Vaticano II, certo? Foi aprovado o documento Dei Verbum, sobre a palavra de Deus, sobre a revelação divina, Cristo que se revela, Cristo que se comunica com a humanidade, né? Que se faz palavra. Jesus Cristo é a palavra que se fez, né? Se fez homem, certo? Fiat, faça-se, né? Então Jesus veio visitar-nos, Jesus veio até nós. Então, meus amados, o mês da Bíblia surgiu em 1971, por ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Veja, quando a Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, capital de Minas Gerais, certo? Belo Horizonte, completou meio século, 50 anos da sua criação, se comemorou um mês da Bíblia, certo? Se comemorou um mês da Bíblia na Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1971. Veja, o Concílio Vaticano II havia terminado em 65, sua conclusão, certo? E depois, 6 anos depois, a Arquidiocese de Belo Horizonte completou 50 anos, meio século de sua existência, e com um mês da Bíblia. A chamada de atenção, por quê? Lembrando a Dei Verbum. É a proposta do Concílio Vaticano II, estudar, colocar a acesso das pessoas, o estudo, a compreensão das Sagradas Escrituras, né? Falar da importância das Sagradas Escrituras, como nós precisamos estudar e compreender. Nós lemos muito pouco, meus amados, e os católicos conhecem pouco a Bíblia porque não leem mesmo, né? É muito sério isso. Isso, os nossos irmãos protestantes leem muito mais, estudam muito mais, do seu jeito, né? Fazendo uma má interpretação das Sagradas Escrituras, equivocada muitas vezes, porque nós lemos Bíblia à luz do magistério da igreja, certo? Que são os guardiões ou guardião, o magistério da igreja melhor, o guardião das Sagradas Escrituras. Então nós lemos Bíblia segundo a luz, os ensinamentos e a instrução do magistério da igreja. Não se pode fazer uma interpretação livre dos livros da Bíblia, né? Sob o perigo de pecar gravemente, de cometer heresia. É o problema do mundo protestante, certo? Mas não é disso que vamos falar aqui. Veja, foi levado adiante com a colaboração efetiva do Serviço de Animação Bíblica da Paulinas. Veja, teve início em 1971 na Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e as Paulinas ajudaram no desenvolver deste mês da Bíblia em Belo Horizonte. As Paulinas é uma congregação religiosa, né, fundada por Tiago Alberione, certo? Se não estiver errado, é isso mesmo. Depois os paulinos aqui me corrijam. O Manuel Gomes é paulinos, certo? O nosso irmão calçadense. Então, as irmãs paulinas incentivaram e ajudaram muito neste mês da Bíblia, na propagação deste mês. Veja, o Serviço de Animação Bíblica das Paulinas é o SAB, né? As Paulinas têm livrarias maravilhosas, né? A irmã Alice Calçadense é paulina, queridíssima Alice. Que Deus a abençoe e proteja. Veja, então, as Paulinas ajudaram muito neste mês da Bíblia. Até posteriormente ser assumido pela Conferência dos Bispos do Brasil. Depois, né, querido Almir, depois a CNBB, certo? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, estendeu ao âmbito nacional, certo? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, estendeu todo o mês da Bíblia a todo o Brasil. Lembrando, boa noite, Corete, o mês da Bíblia é celebrado no Brasil. Parece que em outros países também da América Latina, mas não saberei quais países, né?
Mas outros países da América Latina parece-me que também celebram setembro, o mês da Bíblia, né? Mas o Brasil, certo? É no Brasil, não é no mundo inteiro, certo? É um costume desde 1971 e depois abraçado pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para todo o Brasil, o mês de setembro como o mês da Bíblia, para se celebrar, para se rezar, para se compreender. Isso é muito bom, meus amados. Foi muito bom, maravilhoso. Veja, então começou quando, Genaildo? Em 1971. 6 anos depois do encerramento do Concílio Vaticano II. Para que não se perdesse o ânimo, a coragem em estudar, em se apaixonar pelas Sagradas Escrituras, né? Então, meus amados, conhecendo, podemos amar bem mais. Bem mais. Ok, meu amor, obrigado, viu? Que Deus abençoe. Vamos traçar um histórico aqui. Um histórico. Estamos falando porque setembro é mês da Bíblia. Eu estou respondendo. Tá dando para acompanhar? Tá indo muito rápido, né? Se eu estiver indo muito rápido, Genaildo, fala mais devagar, tá bom? Histórico do mês da Bíblia. Minhas filhinhas aqui, tá? 1971. A celebração do mês da Bíblia na Arquidiocese de Belo Horizonte, por sugestão da coordenação das Irmãs Paulinas, veja, do Padre Antônio Gonçalves e de outras pessoas, né? Então, foi em 1971 a celebração do mês da Bíblia. Irmãs Paulinas e o Padre Gonçalves e outras pessoas, né? E outras pessoas, né? Foi quem inauguraram, foi quem fundaram o mês da Bíblia, foi quem criaram o mês da Bíblia, setembro, certo, meus amados? Então, 1971, Irmãos Paulinas, Padre Antônio Gonçalves e outras pessoas. 1976, veja, 1976, 5 anos depois, foram visitadas 30 dioceses de Minas Gerais e Espírito Santo, propondo o mês da Bíblia como opção de evangelização em continuidade à campanha da fraternidade. Olha só. Em 76, 30 dioceses de Minas Gerais e Espírito Santo foram visitadas pelas Paulinas, por esta comissão, para que o mês da Bíblia torne-se um mês de estudo, de reflexão, né? Ainda em continuação da campanha da fraternidade. Veja, para não se perder como opção de evangelização, em continuidade à campanha da fraternidade. A gente sabe que, infelizmente, quando passa a campanha da fraternidade, todos esquecem, ninguém lê os documentos, o texto base, é uma tristeza, né? Nós lemos pouco demais, meu povo. Então, setembro foi proposto como esse mês de evangelização. Não se pode perder o ânimo para a evangelização, meu povo de Deus. Então foi em 76 que 30 dioceses de Minas Gerais e Espírito Santo foram visitadas, certo? Com esta proposta. Hoje, inclusive, o bispo de Belo Horizonte é Dom Valmor, o bispo presidente da CNBB, querido Dom Valmor, pastor da diocese de Belo Horizonte, certo? Inclusive tem um bispo auxiliar, missionário redentorista, né? Querido padre Dom Vicente, missionário redentorista. Veja, 1978, em 1978, o mês da Bíblia se estendeu oficialmente ao Regional Leste 2. Preste atenção, amados, eu estou traçando aqui a linha histórica, como começou o mês da Bíblia, tá? O mês da Bíblia é porque se celebra São Jerônimo do dia 30. Mas deixa eu te mostrar como começou aqui no Brasil. Em 71 surgiu, certo? Para se comemorar os 50 anos da criação da Arquidiocese. Paulinas, Padre Antônio Gonçalves e outras pessoas. Em 76, visitou-se 30 dioceses de Belo Horizonte, de Minas Gerais e Espírito Santo para se fazer a proposta. Setembro se torna um mês de evangelização. Depois, em 78, Vanderleia, bem-vinda. Em 1978, o mês da Bíblia se estendeu oficialmente ao Regional Leste 2 da CNBB.
Regional Leste, gente, veja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é dividida em regiões, amados. Em regiões. Aqui está o Regional Nordeste 2, em Pernambuco, certo? Inclusive, salvo engano, o nosso bispo, nosso querido pastor diocesano, Dom Paulo Jackson, é o presidente do Regional Nordeste 2. Olha que alegria. Da Conferência do Regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco. Regional Nordeste 2, o presidente é o nosso querido pastor diocesano Dom Paulo Jackson. Dom Paulo Jackson. Veja. Em 78, o mês da Bíblia se estendeu oficialmente ao Regional Leste 2 da CNBB. Minas Gerais, Espírito Santo e muitas outras dioceses do Brasil. Muitas outras dioceses do Brasil aderiram setembro como mês da Bíblia. Em 1978. 1978. Viu, queridos? Em 1985, animado pelo serviço de animação bíblica SAB das Paulinas, o mês da Bíblia se estendeu a todo o Brasil e a outros países da América Latina. Queridos, amados, quando foi que se estendeu de fato o mês da Bíblia para todo o Brasil? Em 85. Em 1985. Tá bom? O seu início foi em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, para se comemorar os 50 anos da criação daquela diocese, certo? Da querida e amada Arquidiocese, não é só uma diocese, é uma arquidiocese, Arquidiocese de Belo Horizonte, tá bom? E em 85 foi, de fato, expandido para todo o Brasil pela CNBB, certo? Animado pelo serviço de animação bíblica, SAB, o mês da Bíblia se estendeu. As Paulinas, com o seu núcleo de animação para o estudo da Bíblia, né, levou a compreensão da importância deste mês da Bíblia. A CNBB abraçou e expandiu para todo o Brasil em 85. Então, desde 85, todo o Brasil, toda a igreja do Brasil celebra no mês de setembro o mês da Bíblia. O mês da Bíblia. Em 1997, com o projeto Rumo ao Novo Milênio, foi proposto o estudo dos 4 evangelhos no decorrer do ano. Veja. Em 97. 85 eu não era nem nascida ainda, tá? Quando foi decretado que todo o Brasil celebraria setembro, mês da Bíblia. Eu só vim nascer em 87, 2 anos depois. Em 97, aí sim, eu já tinha 10 anos, 97, o projeto Rumo ao Novo Milênio, o novo milênio que se inauguraria no ano 2000, certo? Terceiro milênio, rumo ao terceiro milênio, ao novo milênio, né? A CNBB, o projeto Rumo ao Novo Milênio, né? Rumo ao ano 2000, né? Que abriria o terceiro milênio. Nós estamos no terceiro milênio, né, meus amados? Em 2021, no início ainda do terceiro milênio, né? Se propôs estudar os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Veja a importância das Sagradas Escrituras. Janaína, que Deus abençoe. Janaína Tavares, Janaína, querida. Maria Dona Selma, que Deus abençoe. Marcos Vinícius, Jefferson. Olha, amados, então, quais são os 4 evangelhos? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Você sabe que no Novo Testamento nós temos 27 livros. 27 livros escritos em grego, certo? Inicialmente. E por católicos. Detalhe.
Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos por católicos. Tá? Amém, queridíssimo, amém. Então, em 97, o projeto rumo ao terceiro milênio, ao novo milênio, propôs o estudo dos 4 evangelhos. Mateus, que tem 28 capítulos, Marcos, que tem 16 capítulos, Lucas, que tem 24 capítulos, e João, que tem 21 capítulos. Certo? O projeto rumo ao terceiro milênio, ao novo milênio, propôs o estudo dos 4 evangelhos. Olha a importância de estudarmos as Sagradas Escrituras. Nunca caia nessa conversa que a Bíblia, antigamente, a Igreja Católica proibia a leitura. Não, amado. Quem nos deu a Bíblia foi a Igreja Católica. Tá? Calma lá nessa crítica. A Bíblia foi nos dada pela Santa Igreja Católica. O cânon bíblico, a lista dos livros, cânon do grego é vara de medir. Os livros da Bíblia que medem, que pautam a nossa vida, foram nos dados pela Santa Igreja Católica. A Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo não, querido. Tá bom? A Bíblia não caiu do céu assim bonitinha, não. Isso aqui é do tempo da imprensa de Gutenberg. Nós temos aqui, né, uma Bíblia organizadinha. Mas a Bíblia foi nos dada pelo magistério da igreja. Mas isso é assunto para outra live. Agora nós estamos entendendo porque setembro é mês da Bíblia no Brasil. Tá? No Brasil. Em 2001 e 2003, prosseguiu com o projeto Ser Igreja no Novo Milênio. 2004 e 2007, continuou com o projeto Queremos Ver Jesus. 2008 e 2010, prosseguiu com o projeto Brasil na Missão Continental. Alegria de ser discípulo missionário. Olha que lindo. Em 2011, continua com o projeto Brasil na Missão Continental e de iniciação à vida cristã, o IVC. Iniciação à vida cristã. Todos nós fomos iniciados na vida cristã. E sabe quando termina essa iniciação? Só no céu. A catequese não pode parar, amados. Infelizmente, os católicos são mal formados, são mal catequizados, e por isso que abandonam a igreja, e por isso que não cumprem a sua vocação de profeta, de rei e de sacerdote. 1 Pedro 3,15: estejam prontos para dar razão da vossa esperança a quem vos pedir. A quem vos pedir? A quem vos pedir? Veja que lindo, meus amados. Esse ano, por exemplo, é proposto para nós, ou foi proposto para nós, o estudo da carta aos Gálatas. Neste mês de setembro, certo? O núcleo de animação bíblica da CNBB e das universidades para o Brasil inteiro nos propõe o estudo da carta aos Gálatas de São Paulo. Mas nós não ouvimos falar muito disso. Infelizmente que não ouvimos falar, que não nos formam, que não montamos círculos bíblicos para estudar segundo a doutrina católica, segundo o ensinamento da igreja. Então, o mês da Bíblia, amados, começou lá em Belo Horizonte, em 71. Depois de 85, foi decretado para todo o Brasil. Foi, de fato, estendido para todo o Brasil o setembro como mês da Bíblia. Mês da Bíblia, meus amados. Hebreus 4:12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, capítulo 12, versículo 12. Hebreus não é uma carta escrita por São Paulo, viu? É uma carta católica, certo? No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, nós temos Atos dos Apóstolos,
nós temos as cartas de São Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, Tito, Filemon, são as cartas paulinas. As cartas católicas são Tiago, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, carta de Judas. São 7 cartas católicas. Bom, carta aos Hebreus, 1. Carta a São Tiago, 2. Carta 1 e 2 Pedro, 1, 2, 3, 4. 1 João, 2 João, 3 João, carta a Judas. São 7 cartas católicas, meus amados. 7 cartas católicas. 7. E o Apocalipse, no Novo Testamento, certo? No Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os livros históricos, os livros sapienciais, o livro de Salmos, certo? É preciso compreender. Isso aí é introdução direta à Bíblia. Nós estamos falando aqui nesta live porque setembro é mês da Bíblia. É mês da Bíblia. Vimos que começou na Arquidiocese de Minas Gerais, certo? Mas vamos estender um pouquinho. Quão saborosas são para mim vossas palavras, mais doces que o mel à minha boca. Salmo 118 e versículo 103. A palavra de Deus é viva e eficaz e é saborosa, diz o Salmo. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, é uma luz em meu caminho. Salmo 118, versículo 105. É uma luz em meu caminho a palavra de Deus. Por que a gente não lê, meus amados? Por que nós não estudamos? Por que não meditamos a Sagrada Escritura? Por que conhecemos pouco, amados? As Sagradas Escrituras me digam. Por que não sabemos a sua origem? Por que não sabemos a sua formação? Por que não conhecemos, meus amados? De onde veio? Como foi escrita? Onde foi? Até que século foi? Veja, amados, escute o que eu vou dizer a você. A Bíblia foi escrita, começou a ser escrita no 15º século antes de Cristo. No 15º século antes de Cristo, no século XV, portanto, antes de Cristo, a Bíblia começou a ser escrita. Alguns escritores, alguns exegetas, que são os estudiosos da Bíblia e hermeneutas, que são aqueles que interpretam, dizem que no século XIX a.C. começou a ser escrito os livros da Bíblia, serem escritos, certo? No século XIX. Outros colocam que no século XV a.C. começou a ser escritos a Bíblia. Por que é que nós não estudamos, gente? 15, 19 séculos antes de Cristo começou a ser escrito isso aqui, amados. A riqueza literária, a riqueza de gêneros literários, a profundeza. Não é um livro científico, não é um livro histórico a Bíblia, é um livro de fé, certo? Não é um livro de ciências, não. Não é um livro de sociologias, não. Não é um livro de história, não. É um livro de fé. É um livro de fé. Católicos. Vejam. Começou no século XV ou XIX a ser escrita as Sagradas Escrituras, os livros da Bíblia, e só se concluiu o Antigo Testamento, né, no século XV. E o Novo terminou, do Velho ao Novo, só terminou a ser escrito no final do século I depois de Cristo. Escute, entenda bem, amado. A Bíblia começou a ser escrita no século XV a.C. e só se concluiu no século I depois de Cristo, no final do século I depois de Cristo.
Vocês estão ouvindo isso ou não, católicos? Vocês estão ouvindo ou não, católicos? 30 de setembro é a memória do santo e doutor São Jerônimo. Também por isso, tá? Também por isso, setembro é mês da Bíblia. E sobretudo por isso também. Porque a arquidiocese pensou o núcleo de animação bíblica das Paulinas, o padre Antônio e outras pessoas, depois em 85 se expandiu, como nós vimos, certo? E também porque Laísa, Sônia, Jean, meu irmão querido, meu primo amado, Fábio Júnior Santos, e porque 30 de setembro, o último dia do mês de setembro, é dia de São Jerônimo. Mas quem é São Jerônimo, Janailton? Eu já vos digo. Gente, temos que conhecer um dos padres mais célebres, mais importante da patrística. O que é a patrística, Janailton? Ah, meus amados, é muito tempo para se estudar, católicos. São os padres apologetas, são os padres que defenderam o magistério e a tradição da igreja nos primeiros séculos. Veja, nós temos os padres apostólicos da segunda geração. Olha como isso é bonito, amado. Preste atenção. Preste atenção, gente. Isso é lindo demais. Jesus chamou 12. Espera lá. Jesus fundou a igreja no ano 30. Gente, nós somos católicos. Preste atenção. A bagunça protestante só está no século XVI. Esquece essa bagunça. Nós somos católicos e estamos no primeiro século, no ano 30. Em Cesareia de Felipe, Jesus funda a igreja. No ano 30. No ano 30, Jesus fundou a igreja e chamou 12 apóstolos. 12. São os apóstolos da primeira geração, chamados e vocacionados por Jesus Cristo. Olha a beleza, gente, de ser católico. Preste atenção, católico. Quando esses apóstolos morrem, e o último a morrer foi São João Evangelista, morreu de velhice, não foi martirizado, tá? Vem os padres da segunda geração apostólica, que são, deixa eu citar alguns aqui, preste atenção: Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio, bispo de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu, e aí segue. Aí segue, meu filho, a lista deles, certo? São os padres da segunda geração apostólica. São Jerônimo está na terceira geração apostólica. São os padres da patrística, os padres apologetas, os padres que defendem a fé, que escreveram muito para defender a fé. São Jerônimo é um profundo erudito. Gente, São Jerônimo é um profundo erudito. É aquele, e eu já vos digo, que traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim. Por que, Janailton? Porque a partir do século II, do século III, Roma e os países onde a igreja começou a se falar latim. O grego foi sendo deixado para trás como a língua falada, e as classes, sobretudo dominantes de Roma, se começou a falar o latim. Por isso que a importância de estudar o latim. Por isso que é trágico o ensino de ter ser deixado de lado o latim no ensino das nossas escolas, porque o nosso português se originou do latim vulgar, do latim falado pela população simples e por todos. E São Jerônimo traduz. Havia outras traduções, tá? Do latim, mas não eram boas. Olha isso aqui, isso é história, mano. Presta atenção, católico. Uma live dessa vale 20 mil reais. Até a tradução de São Jerônimo, gente, 30 de setembro
é dia de São Jerônimo, o tradutor da Bíblia. Escuta isso. Por isso que setembro é mês da Bíblia. E São Jerônimo traduziu a Bíblia do original hebraico e grego para o latim vulgar, quer dizer, falado por todos. É a chamada tradução da Vulgata. Olha que bonito. Vulgata. Sabe quanto é uma Bíblia dessa? A Vulgata, no latim hoje, no original latim, 400, 500 reais é essa Bíblia. Nas Paulinas, inclusive, nas Paulos, nas livrarias. Então, amados, São Jerônimo. São Jerônimo, é dia dele, é dia de 30 de setembro. Memória de São Jerônimo, doutor da igreja, tá? Falava hebraico, falava grego, falava latim. São Jerônimo, um erudito, um poliglota, certo? São Jerônimo nasceu em 347 e morreu em 420. Nasceu em 347 e 420. Ele é contemporâneo de um grande gênio, Santo Agostinho de Hipona. Gigante, Santo Agostinho. São Jerônimo, gigante. Santo Agostinho, Nossa Senhora. Certo? Veja, ele traduziu essa Bíblia a pedido do Papa Dámaso. O Papa Dámaso foi Papa de 366 a 384. Gente, nós estamos falando do século IV aqui. Do século IV. Né? O Papa Dámaso, São Jerônimo foi secretário do Papa Dámaso. E o Papa Dámaso sabia da sua capacidade. São Jerônimo é da Dalmácia, certo? Também cidadão romano, São Jerônimo. O Papa Dámaso confiou a ele a tradução da Bíblia para o latim, porque era um gênio, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a chamada Vulgata. Traduziu dos originais hebraico e grego, como eu disse. Trabalho longo, cerca de 35 anos nas grutas de Belém. Gente, São Jerônimo trabalhou 35 anos na tradução da Bíblia. 35 anos. Cerca de 35 anos. Menos ou mais do que isso. Na tradução da Bíblia. Nas grutas de Belém, tá? Não foi em Roma, ele foi para Belém. Jerusalém até hoje tem uma faculdade, um instituto de estudo bíblico maravilhoso. Se você quer estudar a Bíblia nos originais, grego, aramaico, hebraico, estudar filologia, que é o estudo dos significados, e arqueologia, sabe? Você tem que ir para Jerusalém. Coitado de Janaíl, está longe disso. Tá? É muito importante. O nosso bispo, por exemplo, nosso bispo diocesano, Dom Paulo Jacques, se inscreva no canal dele, Dom Paulo Jacques, procure Dom Paulo Jacques no YouTube. É um gênio da Bíblia, gente, é um doutor em Bíblia. Dom Paulo é um doutor, o nosso bispo. Espero que ele não veja essa live aqui, não, Deus me livre. É um doutor em Bíblia, tá? Um doutor. Dom Paulo é um erudito. Toda a minha reverência a ele. Eu estudo Bíblia com ele. Eu acompanho os livros, os vídeos de Dom Paulo com o meu caderninho, tá? Ele é um doutor, gente, é um professor universitário, certo? Conhece demais o hebraico, conhece demais o grego. Para se estudar bem a Bíblia, você tem que estudar esses dois idiomas. Eu estudei na faculdade, hebraico e grego, tá? Mas não sei quase nada, meus amados. Não sei quase nada. Aprendi o alfabeto hebraico, tirei 10 nas duas cadeiras, no grego também, mas aprendi pouco. O alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, né? Grego, alfa, ômega, beta, e aí segue. Meus amados, ômega é a última palavra, na verdade. Eu estou na ordem errada do grego, né?
Ômega, por isso que alfa e ômega, princípio e fim, é porque a primeira letra do alfabeto grego é o alfa e a última é o ômega. Ai, gente, como é bom estudar. Mas João Paulo é a referência, tá? Se inscreva no canal dele, assista as aulas, porque ele é bom. Ele é bom. Eu não sei de nada, né? São Jerônimo, né? 347, chamado doutor bíblico. São Jerônimo é o doutor bíblico. Ele dizia, se ignorar os 4 evangelhos, se ignora Cristo. Se você não conhecer os 4 evangelhos, você não conhece Cristo, tá? Veja, como eu disse, nasceu na Dalmácia, e educou-se em Roma. É cidadão romano. É o mais erudito dos padres da Igreja Latina. Isso se questiona, viu? Porque Santo Agostinho também é um gigante. Veja. Mas a fonte diz que ele é um dos mais eruditos, ou mais erudito. Sabia o grego, latim e hebraico. Viveu alguns anos na Palestina como eremita. Estou terminando, gente. Em 379 foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino de Antioquia. Antioquia, que Pedro foi o primeiro bispo e Santo Inácio foi o segundo. Olha, gente, é grande demais. Antioquia, gente, no século I, era um grande centro de estudo, de cultura cristã. Alexandria, no Egito, e Antioquia, na Ásia Menor. Ele foi ordenado ali, por o bispo de Antioquia. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino de Antioquia. Foi ouvinte, São Jerônimo. Foi ouvinte de São Gregório Nazianzeno. Ouvinte de São Gregório Nazianzeno. Quer dizer, foi aluno de São Gregório. Gente, São Jerônimo. Olha a convivência. Maria José Lucas. Foi amigo de São Gregório de Nissa. São Jerônimo. Amigo de São Gregório de Nissa. Esses homens aqui são gigantes. Gigantes. De 382 a 385 foi secretário do Papa Dámaso, como eu disse. Pregava o ideal de santidade entre as mulheres da nobreza romana, Marcela, Paula e Estóquia. E combatia os maus costumes do clero, São Jerônimo. Combatia o mau costume do clero. Nosso doutor bíblico. Na figura de São Jerônimo destacam-se a austeridade, o temperamento forte, o amor à igreja e a sé de Pedro. São Jerônimo era um homem de austeridade, quer dizer, de muita vida doada, austera, uma vida de sacrifício, uma vida de esforço, de luta pela santidade. Era um homem de personalidade forte, temperamento forte, viu? Como nós diríamos, ignorante. Temperamento forte, São Jerônimo. Amor à igreja e amor à sé de Pedro. Obediência à igreja, em plena comunhão com Pedro. E aqui eu termino meu resuminho, tá vendo? Meu resuminho. É importante escrever, viu, meus amados? Olha aqui, que bonitinho, tá vendo? Vou mostrar a minha letra não. É importante escrever. Quando você escreve, você deixa no HD da memória, tá? Quando você escreve. Quando você digita, fica no HD do computador. Mas quando você escreve, fica aqui no HD. Você decora bem. Então São Jerônimo é o doutor bíblico. E por isso que setembro também é o mês da Bíblia, porque se celebra em setembro. 30 de setembro, último dia de setembro, São Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata. Vocês entenderam? É o doutor bíblico. Dizia, quem ignora os evangelhos ignora Cristo. São Jerônimo é o tradutor desta Bíblia. No século V, minha gente. No século IV e no século V. Ele nasceu em 347, século IV, e morreu em 420, no século V. Ele é o tradutor da Bíblia e a memória litúrgica dele é do dia 30 deste mês. Por isso que setembro é mês da Bíblia também. Compreendeu? Compreendeu sim ou não, meu amado? Começou em 71, na Arquidiocese de Minas Gerais, Belo Horizonte. Foi espalhado para o Brasil inteiro e decretado o
mês da Bíblia em 85 pela CNBB para o Brasil inteiro. Toda a igreja do Brasil deve celebrar o mês da Bíblia como o setembro como o mês da Bíblia, melhor. E também porque é mês de São Jerônimo, dia 30, o tradutor da Vulgata, o tradutor das Sagradas Escrituras. Alguma pergunta, meus amados? Você tem alguma pergunta? Se eu não souber responder, eu peço ajuda aos universitários. Ajudou esta live? Deu para compreender um pouquinho? Sim ou não? Foi rápido? Foi moroso? Não compreendi nada, Janailton. Hã? Gostaram da live? Podemos fazer outras lives assim no mês de setembro. Vamos falar sobre o cânon, o que é cânon bíblico, quando os livros entraram, quando não, os que entraram, os que saíram, os que foram condenados, o que são livros apócrifos. Outra live, a gente fala desses temas. Se manifestem, mostrem a vossa cara. Janaína, sim. Gostou, minha filha? Deu para entender? Sim. Amém, dona Aparecida. Amém. Obrigado. Amém, Laísa. Ótimo. Que bom. Vocês têm alguma pergunta? Se tiver, todo mundo entendeu porque setembro é mês da Bíblia, né? Todos entenderam, não é possível. E é no Brasil, tá? No Brasil. Tá bom? Vá dormir, dona Vandeci. Ótimo. Então, agradeço pela... A live vai ficar salva, viu, Maria? Você pode assistir depois. Ficará salva, tá? Você pode assistir depois. Tá bom? Compartilhem, deixe o seu like, deixe o comentário. Pode deixar a pergunta nos comentários, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou também salvar no YouTube, tá bom? Beijo, meu povo. Vamos rezar uma Ave Maria para terminarmos e nos despedirmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Mãezinha Camila Rus, que Deus abençoe, mãezinha. Esta live vai ficar salva aqui no Instagram, viu? Porque setembro é mês da Bíblia. Tchau, meu povo. Boa noite. Fiquem com Deus.